mais uma vez reunidos. Jana, tudo bem? Para que possamos entrar em comunhão com o princípio sagrado Deus, a essência primeira, onisciente, onipresente, onipotente, onde cada um já sabe, se não sabe, vai aprender que de Deus o princípio sagrado, dele tudo parte, dele tudo transita, a ele tudo retorna, e retorna como espírito e verdade que é Deus. Portanto, minha gente, sintonizemos com Deus, no íntimo de todos nós, buscando-o com muito amor, com muita ternura, já que nós já sabemos, e que ele diz lá em Jeremias, para que possamos buscá-lo, e buscá-lo com amor, aonde nós o iremos encontrar. E o encontrar, minha gente, está dentro de todos nós, na intimidade de todos nós. Mas temos que buscá-lo com amor, porque Deus é amor, né? Da parte de Deus, a lei a ser vivida, para que não haja retardo na nossa marcha evolutiva. Da parte de Deus, os dons mediúnicos, para que não falte a divina advertência, a divina ilustração e o divino consolo. Da parte de Deus, o divino modelo, o exemplo de comportamento. Jesus. Modelo de amor, de vivência da lei, de cultivo dos dons. Graças a Deus, minha gente, já o trabalho já está divino, maravilhoso. Flores, graças, mimos espirituais, um amparo, uma assistência divina. Obrigado, meu Senhor. Falo em nome de todos, muito agradecidos pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, o teu carinho, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. O profeta Elias, Jesus, o modelo santo de comportamento, servo divino da lei de Deus e dos dons de Deus. O João Evangelista e toda a mensageria divina. Mãe Maria, as mulheres bíblicas. Bezerra de Menezes e os médicos espirituais. Espíritos amigos, companheiros de caminhada. O Gandhi, o Sócrates, o Nero, Maria Madalena, Maria Conga. Os pretos velhos, índios, hindus e caboclos. Os nossos anjos da guarda, os guias protetores, mentores, amigos, espíritos familiares. Oremos. Deus, eu sou a essência absoluta, sou a arquinatural, onisciente, onipresente, sou a mente universal, sou a causa originária, sou o Pai onipotente, sou distinto e sou o todo. Eu sou ambivalente. Estou fora e dentro, estou em cima e embaixo. Eu sou todo e a parte, eu é que é tudo em faixo. Sendo a divina essência, me revelo também em criação e respiro na minha obra, sendo toda e a fração. Estou em vossas profundezas, sempre a vos manter, pois sou a vossa existência, a vossa razão de ser, e falo no vosso íntimo e também no vosso exterior. Estou no cérebro e no coração, porque sou Senhor. Vinde, pois, a meu templo, retornai, portanto, a mim. Estou em vós e no infinito, sou o princípio e sou o fim. De minha mente sois filhos, vós sereis sempre deuses, e marchando para a verdade ruireis as vossas cruzes. Não vos entregueis a mistérios, enigmas e rituais. Eu quero verdade e virtude, nada deísmos que tais, que de mim partem as leis,
E quando delas crescerdes, em meus fatos crescereis, para minhas glórias terdes. Eu não venho e não vou, eu sou eterno e presente, sempre fui e serei em vós, a essência divina patente. A vossa presença é em mim, e quero a plena e crescida, acima de simulacros, glorificando em mim a eterna vida, abandonando atrasados e mórbidos encaminhamentos que lembram tempos idólatras e paganismos puerentos. Buscai a mim no templo interior, em virtude e verdade, unidos a mim, tereis em mim a glória e a liberdade. Sempre fui, sou e serei em vós, a fonte de clemência, aguardando a vossa santidade, na integral consciência. Pois não quero formas babugens, mas filhos conscientes, filhos colaboradores meus, pela união de nossas mentes. Graças a Deus. Ana? Graças a Deus, eu pude ver que, conforme fui iniciando o trabalho, eu vi que todos nós estávamos nos aproximando. Era um local onde havia um portãozinho branco com aquela cerquinha, aquele gramado muito verde. E aí eu vi que um espírito abriu aquela portinha, aquela cerquinha, e nós corremos que nem criança por um campo muito florido, muito harmonioso, e a gente foi ao encontro. Lá longe ali tinha uma luz, e a gente foi correndo ao encontro dessa luz. Foi algo, como criança, nós estávamos brincando, rindo, um empurrando o outro. Foi assim que eu vi, muito bonito, graças a Deus. Guilherme? Arlete? Graças a Deus, nada vi. Jana? Não pude ver, com a graça de Deus. Graça é que alguma coisa muito sublime, muito divina, assim, muito emocionante se apresentou, e um livro doirado, as folhas eram todas em ouro, se apresentou aqui, uma rosa gigantesca na frente, assim, toda vermelha, assim, cintilante, faiscante. Não, eu tô. Voltou? Voltou. Caiu aí. Então, o que é que eu estava falando mesmo? Da rosa cintilante. Uma rosa vermelha linda, as pétalas todas assim desabrochadas, cintilante, alguma coisa muito divina, muito graciosa da parte de Deus para todos nós. Então, nós vamos abordar o livro de Levíticos. Que Levíticos é uma obra que o nome em hebraico quer dizer Waikra, W-A-Y-K-R-A, quer dizer, e chamou o Senhor. Os hebreus, eles costumam nos livros usarem as primeiras palavras para significar o nome do livro, né? Quer dizer, Waikra, e os chamou o Senhor. Levíticos quer dizer, o livro de leis dos levitas. Nós sabemos que os hebreus, a partir de Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos, dos quais os nomes deles deram os nomes das tribos, né? E uma das tribos do povo hebreu é a tribo de Levi, de onde surgiu de onde surgiriam os profetas, né? Os sacerdotes. Necessariamente não sairiam os profetas, mas sim os sacerdotes, porque os profetas poderiam vir de qualquer daquelas tribos. Mas necessariamente os sacerdotes deveriam vir da tribo de Levi. E nós vimos lá no livro de Êxodo que quando eles adentrassem na terra prometida, na terra de Canaã, onde mana o leite e o mel, a tribo de Levi não teria fazendas.
não teriam posses. Mas todas as 11 tribos dariam uma 10ª parte de tudo aquilo que eles produzissem ou criassem para que a tribo de Levi pudesse se manter. Porque a função deles seria de cuidar da doutrina, cuidar das ligações com Deus, ajudar o povo a viver, dar aquela assistência, aquela orientação, aquela instrução, acima de tudo, de caráter espiritual, doutrinário, ajudar a viver junto com as leis sociais, que mais tarde nós vamos ver que o Moisés instituiu leis, ao todo são 613 leis, das quais 10 são os 10 mandamentos, né? Então, essa obra foi escrita por volta de 1440, né? E a gente vai entender que Deus enfatiza na necessidade de estar sempre dizendo: ser-me-eis santos, porque eu sou santo. Ou seja, o objetivo era, acima de tudo, divinizar aquele povo, espiritualizar aquele povo, guiar aquele povo no sentido que ele mais tarde pudesse redimir a humanidade, pudesse ensinar à humanidade aquilo que de doutrina Deus assim havia escolhido este povo. Mas como isso não aconteceu, infelizmente, né, nós vamos encontrar Jesus dizendo mais tarde, há 2000 anos, que o Pai iria tirar a doutrina dele e dar a outro povo. Que, graças a Deus, a doutrina está aqui no Brasil. Nós sabemos que este é um livro, é um manual de leis para os levitas e sacerdotes regerem a vida e ministrarem ao povo com princípios morais, espirituais, éticos, litúrgicos, cerimoniais, visando a santidade do povo. E qual é o objetivo da santidade do povo? Repito, é santificar o resto da humanidade, né? Nós sabemos que eles caminharam, saíram do Egito, eram escravos, saíram, atravessaram o Mar Vermelho. No deserto do Sinai, onde eles ficaram, essa travessia demorou 3 meses, até que chegaram ao Monte Sinai. E depois da libertação, eles foram conhecer a vontade das leis de seu Deus, para depois seguir e vivenciar essa lei. Ficaram 11 meses. Nós sabemos que eles receberam a lei de Deus, fizeram o chamado o tabernáculo. Nós vamos encontrar isso no livro de Levíticos, que são 27 capítulos, e, portanto, ao longo desse, muito falado no chamado tabernáculo. Vocês sabem o que quer dizer tabernáculo, o que é o tabernáculo? Deve ser um local onde se fariam as ofertas. Na verdade, o tabernáculo, porque eles estavam no deserto. O povo vivia em cabanas, em barracas. E, portanto, aonde se cultuava a Deus também era uma barraca, uma cobertura de lona, de couro. Não tinha lona naquela época, era de couro. Então, vamos mostrar aqui, não sei se vai dar para vocês enxergarem, como é que era mais ou menos a disposição de um tabernáculo. Vocês estão vendo essas linhas, essas 4 linhas mais escuras por fora, exterior? Sim. Era como se fosse uma parede, só que ela era feita toda de cortina. Havia mastros nas 4 pontas e ao longo, em vários espaços, haviam outras colunas para sustentar essas cortinas. E lá no centro, no meio desse tabernáculo, havia uma cabana. Isso aqui era uma cerca feita de tecido. Havia um portão de entrada. Logo na entrada do portão, havia como se fosse uma pira de bronze, por volta de uns 4 metros quadrados, tamanho de uma sala ou de um quarto, 4 metros de cada lado.
aonde o sacerdote colocava lenha todo dia e havia uma disciplina para colocar essa lenha, organizar direitinho tudo aquilo. É como se fosse uma grande churrasqueira. E ali eles iriam queimar as ofertas, os chamados holocaustos, né? Os carneirinhos, o boi, e isso ficava o dia inteiro queimando, não se podia ir lá com a água apagar aquilo. Então, veja como o sacerdote tinha que trabalhar, e trabalhava muito, viu, minha gente? Porque ter que ajeitar tudo isso, depois no outro dia ter que limpar tudo aquilo, depois preparar toda aquela lenha, cortar, arrumar direitinho, depois pegar os animais, degolar o animal, tirar o sangue, molhar o dedo com aquele sangue para fazer aquelas abluções, aquelas orações, né? Depois havia uma pia do lado em que ali eles cortavam o pescocinho do animal para colher aquele sangue. E havia uma tenda, de fato. Essa tenda era dividida em duas partes. Digamos assim, na primeira terça parte, na primeira segunda terça parte, ou seja, 2/3 dessa tenda, ali ficava, ela media mais ou menos uns 13 metros de comprimento, por uns 4,60 metros de largura. Nos 2/3 da primeira parte desse tabernáculo, dessa cabana, havia uma mesa onde se colocavam os pães da propiciação. Eram 12 pães, que tinham que ser sempre renovados, esses pães, que era uma oferta que se fazia a Deus. Havia a chamada menorá, era aquele candelabro de 7 braços, em que ficava aceso dia e noite, porque ali era o sacerdote. Não sei, filha. A outra terça havia uma cortina que fechava, e só o sacerdote entrava uma vez por ano. Liminha, Ficavam guardadas as tábuas da lei, livros sagrados. Liminha, tá picotando muito. Alô, tá picotando muito, parando muito a transmissão. É só para mim ou para todos? Olha, você... Alô? Alô? Estão me ouvindo? Tá cortando Então, tá muito. bom. É. Se eu estou no... Estou sim. Estou no dados móveis e no roteador. Certo ou não? Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar o... É melhor deixar só no Wi-Fi, senão ele pode ficar alternando, aí picota, entendeu? Ah, vou voltar lá. Vamos ver, então. Então, dizia eu que na terça parte final deste tabernáculo, que ficava dentro desse cercado, ali ficava o Santo dos Santos. Ali só entrava o sacerdote primaz, uma vez por ano. E ali eles abatiam aquelas... os animais, né? Que o pessoal ofertava. Nós sabemos que no livro de Gênesis, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, ele se apresenta. No livro de Êxodo, nós vamos encontrar o Deus chamado Libertador. E no livro de Levítico, nós conhecemos um Deus que vai
e quer santificar Levíticos. Ele dividiria em cinco níveis, ou, aliás, em 5 blocos. O chamado o livro do sacrifício, do capítulo 1 ao capítulo 7. O bloco do sacerdócio, do capítulo 8 ao 10º. O capítulo da saúde, do 11 ao 15. O bloco da separação, do capítulo 16 a 22. E o capítulo das solenidades, dos capítulos 23 ao 27. Melhorou o som? Está picotando um pouquinho ainda, eu acho. Ainda? Parou, é. Ele? Será que não é melhor desligar o vídeo, a câmera, para ver se melhora, gente? Eu desliguei a minha. Melhora e também, assim, geralmente, nas próximas, antes de começar, reiniciar o modem, né? Uns 15 minutos antes. Reiniciar modem. O quê? De todo mundo? Não, mais do Clóvis mesmo. Tá. Isso daí vou ter que fazer uma pós-graduação para me chegar lá. Atrás da caixinha. Tá certo, então. Bom, tem isso também, né? Do capítulo 1 ao capítulo 7º, nós vamos encontrar diferentes tipos de sacrifícios. Os holocaustos, os manjares, os pecados por ignorância e os pecados ocultos, voluntários e a culpa. No capítulo 8, nós vamos encontrar Arão e seus filhos sendo consagrados. No capítulo 9, nós vamos encontrar Arão oferece sacrifícios. No capítulo 10, e vamos encontrar alimentos santos. No capítulo 12 ao 15, corpos santos. No capítulo 16, o dia da expiação. A proibição de comer sangue. No dia 18, os casamentos ilícitos. Do 19 ao capítulo 20, nós vamos encontrar as leis variadas. No capítulo 23 ao 25, as festas solenes. No capítulo 26, a obediência e a desobediência. E no capítulo 27, os votos solenes. De Levíticos, nós vamos cansativo, porque ele fica ensinando a fazer certas coisas e repete várias vezes aquilo, né? Nós vamos encontrar, por exemplo, o sacrifício pelo povo. Depois degolará o bode da expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que o sangue, como se fez com o sangue do novilho, o espargirá sobre a propiciatório, e perante a face do propiciatório, assim fará a expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel, das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará para que todos os seus pecados na tenda da congregação, que mora com eles no meio de suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer a apropriação do santuário, até que ele saia, assim fará expiação por si mesmo. Então, é uma explicação muito... chega até a ser um tanto cansativo, mas isso tem um objetivo. É uma questão de disciplina para aquele povo. E reparem bem, minha gente, nós estamos vendo aqui como que Deus está... Aliás, não é Deus, né? Os espíritos que estavam cuidando daquele povo, agenciando aquele povo, e o porquê da necessidade disso tudo. Nós já vimos que lá no livro do Gênesis,
nós vamos encontrar Deus falando com Abraão, Deus único. Era uma terra onde ele morava, né? Cheia de ídolos, mas ele adorava um Deus único. Sai de tua terra, da tua parentela, leva tua mulher e vai para uma terra que eu irei te mostrar. Um Deus único. Depois ele vai e tem um filho chamado Isaac, que também tem a ideia e tem o conceito e fala com um Deus único. Depois nós vamos encontrar o Jacó, que também é um Deus único. Aí houve aquele período que nós já descrevemos aqui, que houve a seca no Egito, depois de 7 anos de fartura, 7 anos de seca, de fome, de miséria. Eles foram morar lá no Egito. E lá ficaram 430 anos. Nesses 430 anos, para um Jacó que foi com a família em torno de 70 pessoas, eles saíram com alguns milhões de pessoas de lá. Nesses 430 anos, eles aprenderam muita idolatria, muita coisa da religião ou do misticismo do povo egípcio. Então, Deus tinha que fazer com que esses espíritos, ou seja, os espíritos que estavam guiando o povo, preparando o povo, treinando o povo, tinha que ter uma disciplina férrea, rígida, para ir reciclando o conceito de que eles tinham, para aprenderem a ter aquele comportamento mais santo possível. Porque este povo tinha que espelhar a vontade de Deus. Então, nós vamos ver como é tão meticuloso a descrição desse procedimento do holocausto, da expiação dos pecados, fazendo aquele povo entender, acima de tudo, que quando você comete um pecado, faz um agravo, você fica responsável por ele, você fica algemado ao passado. E você tem que se redimir. Então, para começo, ele tinha que expiar através do animalzinho, ou do carneirinho, ou da rolinha, ou de um boi, dependendo da classe social, de quem tinha mais ou quem tinha menos, como vamos encontrar aqui algumas passagens, em que aquele que tem a mão mais curta, digamos assim, que tem menos poder aquisitivo, entra com um cabritinho, entra com um cordeirinho, aquele que possa mais, tem a mão maior, tem um boi, tem alguma coisa a mais. Nós vamos encontrar os manjares, que nada mais é do que a flor da farinha misturada com azeite, né? Para a oferenda de Deus, que Deus não precisa de nada disso. Mas havia os fenômenos que ocorriam dentro desse santuário, desse tabernáculo lá dentro, que abalava aquela gente, chamava a atenção, e era para que aquele povo entendesse que, de fato, Deus existia, que Deus habitava ali dentro. E mais tarde nós vamos ver lá, quando chegar no livro dos reis, nós vamos encontrar o Salomão construindo o templo de Salomão, em que aconteciam os mesmos fenômenos que aconteciam lá no tabernáculo, e mais para frente ainda, portanto, 1000 anos depois, nós vamos encontrar Jesus diferente, abolindo tudo isto e tirando Deus de dentro do templo e colocando Deus dentro da consciência de cada um. Deus está dentro, ele não está fora. Mas precisou todo esse tempo todo, ou seja, 1445 anos, de um treinamento e um povo que se tornou insubordinado, um povo que se tornou difícil, rebelde, né? E nós vamos ler algumas passagens mais para frente, que iremos entender o porquê disso tudo, né? No capítulo final do livro do Êxodo, Moisés terminou a construção do tabernáculo, e Deus está presente ali. No primeiro capítulo do livro de Levíticos, Deus chama Moisés e começa a ditar-lhe as leis, se bem que a lei não foi dada no tabernáculo, mas sim lá no Monte Horebe, na cadeia do Sinai. Os 10 mandamentos, o povo precisava aprender de forma correta de cultuar e adorar a um princípio sagrado e, como tal, se consagrar a esse princípio sagrado. Nós vamos encontrar Deus dizendo a Moisés, pelo menos 56 vezes, enfatiza ele a autoria das obras, dos livros escritos, né? Na expiação, a expiação do pecado é o pagamento do preço e é o cumprimento do rito sacrificial. É a substituição do pecado pela oferta que paga em seu lugar. A expiação é a provisão do Deus justo
e misericordioso para com ele mesmo. Um Deus santo que não pode conviver com o pecado. Ou seja, o povo tinha que entender que Deus é justo, que Deus é santo e não admite o erro, e os seus filhos também não podem conviver com o erro. Sobre sangue, o sangue é uma forma de expiação. A vida pagando por vida. Sangue inocente substituído pelo sangue do culpado. É uma lição simbólica, apresentada por Deus desde o Éden, após o pecado de Adão e Eva. A lição também aprendida por Abel, que agradou o Senhor em sua oferta e que, por motivo de inveja e ciúmes, ele foi assassinado por Caim. O santo significa separado. O Levítico fala de leis para adoração, vida e serviço de um homem separado para Deus. A ênfase da palavra revela-nos antecipadamente a mensagem de toda a Bíblia. O Deus Santo só espera a santidade daqueles que o adoram e o servem. Digamos assim, o Deus Santo espera a santidade não daqueles que o adoram, porque Deus não precisa da adoração de quem quer que seja, mas sim daqueles que têm consciência, ou como nós vamos encontrar em algumas passagens do Velho Testamento e depois no Novo Testamento, daqueles que o temem. E o conceito de temer, de temeridade, não é que Deus quer filhos que tenham medo dele, mas filhos que tenham respeito dele, ou respeito por ele, que tenham plena consciência de que ele é Senhor, de que ele é a fonte emanadora, sustentadora e destinadora. Essa consciência precisa enraizar nos filhos de Deus. E isso demanda muito tempo. Então, fez-se necessário que esses rituais todos fossem feitos para que aquele povo fosse entendendo o que é que Deus esperava de todos eles, e que ainda assim não surtiu tanto efeito. As instruções quanto à santidade são dadas pelo Senhor no Levítico. Não foram dadas como se apontando um caminho de salvação, mas de aproximação ou de união ou de consciência em Deus ou para com Deus. Os 5 tipos de ofertas apresentadas no livro de Levíticos, eles ocupam os 6 primeiros livros, ou seja, holocaustos. Eram sacrifícios da consagração, oferecidos diariamente, pela manhã e à tarde. O animal macho, sem sua pele, era completamente queimado, como se lê no livro de Levíticos, capítulo 1. A oferta de manjares é uma oferta de comunhão e ações de graça, feita com farinha e azeite. C. A oferta pacífica é também uma oferta de comunhão com Deus e de ações de graças. Esta, contudo, era realizada com um animal, macho ou fêmea, sacrificado e queimado ao Senhor. Esta oferta pacífica, muitas vezes, é quando o espírito, o hebreuzinho, o hebreu, queria fazer um agrado a Deus. Ele não queria pedir nada, ele só queria ofertar aquilo. A oferta pelos pecados é a oferta para expiação dos pecados. Se nas primeiras ofertas o ofertante apresentava-se como um adorador, agora ele é convicto pecador em falta com Deus. O sangue do animal derramado reconhece que sua vida, a do ofertante, é que ele ia estar sendo entregue. Mas Deus, em sua misericórdia, propôs este sacrifício substitutivo, o qual pronuncia o sacrifício vicário, né, que mais tarde vão entender, e que os evangélicos ou os católicos entendem que o sacrifício maior foi o do Cristo, né, que levou os nossos pecados, que na verdade não veio fazer isto. A oferta da culpa é a oferta pela expiação dos pecados contra Deus ou aos homens, que admitia uma compensação. Também compreendia derramamento de sangue animal inocente e mais restituição do que for extorquido ou furtado, mais 1/5 ao ofendido.
Ou seja, aquele que roubasse alguma coisa de alguém tinha que devolver o dinheiro, mais um quinto daquilo que ele tinha feito, e ainda ofertar, fazer um oferecimento para que Deus perdoasse dele o pecado, né? As festas dos judeus, com seus ritos e significados típicos, semanais, a festa dos sábados. O 7º dia da semana era separado para o descanso e todo homem devia abster-se de qualquer trabalho. Os sacerdotes faziam oferta em dobro e traziam novos pães de proposição ao tabernáculo. Esse 7º dia, minha gente, era para propiciar o chamado descanso. Mas, acima de tudo, era para enfatizar a necessidade daquele recolhimento para com Deus, para ter um dia, pelo menos, em que o espírito iria sintonizar com Deus, buscar a essência com Deus, buscar uma transformação, espelhando-se em espelhar como Deus, como nós já vimos lá. Eu sou santo e quero que todos vocês se santifiquem. Então, quem era o modelo? Era o princípio sagrado, né? A festa mensal, ou seja, a lua nova, realizava-se no dia da lua nova e era anunciada ao som de trombetas. Não era proibido o trabalho, mas sim sacrifícios em dobro eram oferecidos. A lua nova do 7º mês, o mês de Tisri, em outubro, indicava o começo do ano civil e a festa do ano novo judaico. Recebia o nome da festa das trombetas. Esta era de completo de descanso e as trombetas tocavam mais forte e demoradamente. As festas anuais, a festa da Páscoa e dos pães ázimos. A Páscoa era comemorada no dia 14 de abril, o mês de Abibe, e lembrava a libertação do cativeiro egípcio. Tipificava a crucificação, né? Mais tarde veio a ser do Cristo, que foi na ressurreição dele na Páscoa. Ou seja, a Páscoa nós sabemos por quê. Lá no livro do Êxodo, quando o povo saiu do Egito, na chamada 10ª praga, que é onde iriam morrer os primogênitos dos homens, inclusive dos animais, Deus mandou dizer a Moisés, ou Moisés dizer ao povo, que matasse um bezerrinho, um carneirinho pequeno, tirasse do seu sangue dele e pintasse o umbral da porta da casa e entrasse e ficasse em recolhimento com a família. E à noite, o anjo do Senhor, aonde encontrasse aquela porta, a ombreira marcada com sangue, ele passaria por cima, ou seja, passava por cima. Páscoa quer dizer passagem. E naquela casa ele não feriria ninguém. E assim aconteceu, e eles têm a lembrança da Páscoa por causa disso. Então, o povo hebreu festeja 2 Páscoas. A passagem do anjo sobre a casa e a passagem do Mar Vermelho, né? Quando eles saíram lá do povo hebreu, que nós já estudamos isso daqui, lá do Egito, e atravessaram o Mar Vermelho, como está escrito, passaram em seco. E agora alguns estudiosos, né, que têm sempre aquela ideia de depor contra o poder divino, na verdade, eles não atravessaram, eles atravessaram por um pântano, que era um pântano de juncos, onde havia muita folhagem, né? Mas, num pântano cheio de juncos, se lê no Evangelho que eles passaram em seco sobre a areia no fundo do mar, e que depois que eles atravessaram todos, o exército egípcio, ao ir atrás deles, o mar os fechou e morreram todos afogados. Não existe uma contradição aí quando a pessoa quer explicar que a pessoa morreu no junco e não foi no mar? Aonde é que tem água suficiente para encobrir uma charrete com um guerreiro egípcio em cima? Aonde é que tem tanta
água assim a ponto de se abrir e o povo passar em seco naquele charco. Não é mais fácil admitir que Deus tem poder? E isso tudo foi feito no seio do povo hebreu e dos egípcios, como nós lemos já no Evangelho lá, que Deus fez essas catástrofes para mostrar o seu poder e autoridade para o povo hebreu e ser superior aos deuses adorados pelos egípcios. Uma coisa muito triste nessa humanidade é querer pôr limitação em Deus. A festa dos tabernáculos, também chamada de festa das semanas, era comemorada 49 dias após a oferta das primícias, tinha como objetivo agradecer pela colheita da cevada e dedicar a próxima colheita do trigo. Nós vamos encontrar uma passagem no Novo Testamento de Jesus, quando adentrou lá na festa, ela chamada a festa do povo, estava lá na festa dos tabernáculos, e houve um frenesi naquele povo, quando viram Cristo, que ele mandou buscar um burrico que estava amarrado lá perto, montou naquele burrico e passou, e o povo foi tirando aquelas folhas de palmeira e colocando no caminho para Jesus passar por cima, que é chamada, aqui a Igreja Católica comemora o Domingo de Ramos. Eles iam desmanchando o tabernáculo, que, na verdade, para festejar a festa, eram 4 estacazinhas cobertas de sapézinho em cima por folhas simplesmente para significar e fazer a lembrança do que foi a festa dos tabernáculos. Ninguém fazia uma barraca, nada assim, com ostentação. Eram 4 estacazinhas e fazia aquela coberturazinha de folha de palmeiras, de capim, de junco, alguma coisa, só para lembrar, até a lembrança. E era uma festa que durava alguns dias. Foi nessa festa em que Jesus calhou. E aí o pessoal entende que essa festa foi na véspera da Páscoa, no domingo antes da Páscoa, quando, na verdade, foram 7 meses antes da Páscoa. Então, são duas datas distintas, 2 festas diferentes. A festa da Páscoa, que era a semana toda, e a festa dos tabernáculos, também durava uns dias, mas eram 7 meses antes da Páscoa. A festa dos tabernáculos, do dia 15 a 22 de outubro, comemorava, portanto, a peregrinação de Israel. Então, vejam bem um detalhezinho. Vocês prestaram atenção que eu disse que a festa da Páscoa era quando? Em abril. Abril. A festa dos tabernáculos é quando que eu falei? Outubro. Outubro. Então, vejam a diferença. Comemorava a peregrinação de Israel pelo deserto e o cuidado de Deus por eles. Regozijava-se pela complementação das colheitas, enquanto celebravam a festa e moravam em tendas de ramos. O dia da expiação, isso é em outubro, expiavam todos os pecados do ano todo, que não haviam ainda sido expiados. Neste dia, o sumo sacerdote oferecia um novilho por si mesmo e então entrava no Santo dos Santos. Como eu já tinha dito, ele só entrava neste dia lá dentro. E quem entrasse no templo, a não ser o sumo sacerdote, ele morria, viu, gente? Dois bodes eram levados à cerimônia, a sorte era lançada sobre eles, um era sacrificado e o outro era enviado para o deserto, carregando toda a culpa que sobre ele o sumo sacerdote colocava. Era o bode emissário ou expiatório. É daí que vem aquela expressão, o bode expiatório, né? Agora vejamos bem. Todo esse sacrifício, tudo aquilo, ao longo de tanto tempo. Agora prestem atenção nisso que vamos ler aqui no livro de Samuel, no capítulo 15,
versos 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versos 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Pergunta ele. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade da idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, como que não sejas rei. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado a teu próximo, melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente e nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Vejam bem, Samuel dizendo, no verso 29, e também aquele que é a força de Israel não mente e nem se arrepende. Nós vamos encontrar Deus dizendo que estava arrependido de ter feito o homem. Deus não se arrepende, viu, gente? Quem tem que se arrepender é um ser humano. É que quem escreve essas coisas é humano e, como tal, expressa a Deus segundo a intimidade dele, né? Isso está no livro de Samuel, no capítulo 15. Nós vamos encontrar agora no livro de Isaías, capítulo 1, versos 2, quando Deus diz assim: ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos, exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não atende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidades, da semente dos malignos, dos filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Porque seríeis ainda castigados se mais vos rebelais? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão feridas, e inchaços, chagas podres, e não espremidas, e nem ligadas, e nenhuma delas amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada como numa subversão de estranhos. E a filha de Sião, você ficou como uma cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos nos não deixara algum remanescente, já como Sodoma seríamos semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, o povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos dos carneiros e da gordura dos animais de pele lisa. E não folgo com o sangue dos bezerros, e nem dos cordeiros, e nem dos bodes. Quando vindes para comparecerdes perante a mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesses pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas em vão. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas,
Já estou cansado de sofrer. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Assim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, diante dos meus olhos cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como de escarlata, elas se tornarão brancas como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como brancas da lã. Vocês entenderam, gente? As duas colocações, por exemplo, do livro do Levíticos, todo aquele preparo para o seio do povo hebreu para ser um povo santo, e já no livro de Isaías, nós vamos encontrar 700 anos, portanto, depois do livro de Levíticos, Deus dizendo, vou repetir de novo, do que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Pergunta a Deus. Diz o Senhor, já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura dos animais pele lisa, e não folgo com sangue de bezerros e nem com cordeiro nem dos bodes. Quando virdes para compadecerdes perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesses pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas em vão. O incenso é para minha abominação. As luas novas, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. Ou seja, tudo isso, esse ritual todo, já era pro forma. Não tinha inteligência daquilo. Era apenas exterior. O cara cometia vai levar um carneirinho lá e pronto. Ele não fazia a transformação interior. Não havia uma modificação interior. Então, Deus não queria nada disso. Nunca quis. Está dizendo, eu não quis nada disso. Mas os espíritos que prepararam aquilo fizeram de um modo, de um caráter educativo. As vossas luas novas, isso eu já li. Pelo que quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Né? Assim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Agora vem o que Deus espera deste povo. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante de meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então, arguí-me, e diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como de escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos. Vinde então e arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, quer dizer, sejam vermelhos, fortes, mas pelo seu comportamento de fazer o bem, praticar o que é reto, ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratar da causa das viúvas, isto compensa o mal. É o Novo Testamento, como disse Jesus, que o amor compensa a multidão de pecados. Não é aquele exteriorismo, aquele ritual todo que foi feito para que o povo entendesse que tinha que se santificar, tinha que começar daquele modo, mas não surtiu efeito. Então, Deus aqui já está combatendo, né? Já está condenando. Depois nós vamos encontrar no livro de Jeremias,
Livro de Jeremias, capítulo 6. A quem falarei e testemunharei, capítulo 6, versos 10, que ouça. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Repararam que isso ainda, século 21, ainda é a mesma coisa? Pelo que estou cheio de furor, Senhor, estou cansado de eu conter. Maluei sobre os meninos pelas ruas e nas reuniões de mancebos juntamente, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho para com está cheio de dias, e as suas casas passarão a outros, as mulheres juntamente, porque estenderei a minha mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, desde o profeta até os sacerdotes, cada um usa de falsidade. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é vergonhosa. Portanto, cairão entre os que caem, no tempo em que eu os visitar e tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos. Também pus atalaia, ou seja, por vigia, né? Sobre vós, dizendo, estáis atento à voz da buzina? Mas dizem, não escutaremos. Portanto, ouvi vós, nações, a informar-te, tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me servirá o incenso de Sabá, e a melhor cana aromática das terras remotas. Vossos holocaustos não me agradam, e nem me são suaves os vossos sacrifícios. Portanto, diz o Senhor, eis que armarei tropeços para este povo, e tropeçarão deles os pais e os filhos juntamente. O vizinho e seu companheiro perecerão. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Isso já é Deus dizendo para Jeremias. Não adianta orar por este povo, porque eles não estão merecendo. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo, põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali a palavra. E dize, ouvi a palavra do Senhor todos de Judá, os que entrai por estas portas para adorardes a Deus. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Isso vem lá do Velho Testamento, lá do livro do Êxodo. Nós já estamos falando em quase 600 anos depois. Não houve melhora. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor é este. Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre o homem e entre o seu companheiro, inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar.
na terra que dei a vossos pais de século em século. Eis que vos confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós, e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses, e não conheceis, que não conhecestes. E então vireis, e vos porei diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis, somos livres e podemos fazer todas estas abominações. Você diz isso e depois você responde, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Capítulo 7, versos 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos e aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nunca falei a vossos pais, no dia em que vos tirei da terra do Egito, e nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Estão entendendo? Repito, nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, e nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhe ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que eu vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para frente. Desde o dia que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os, mas não deram ouvidos, e nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Dir-lhe-ás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos, e chamá-los-á, mas não te responderão. Ele lhes dirá, uma gente é esta que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a correção, que pereceu a verdade e se arrancou da sua boca? Corta o cabelo da tua cabeça, lança-o fora e levanta o teu pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Nós vamos ver agora um profeta mais à frente, o profeta Amós. Hã? É para mostrar que ele está se humilhando. Eu vou me despir, vou cortar meu cabelo. Costumavam eles rasgarem a roupa, se encher o corpo de cinza para dizer, eu sou lixo, eu estou queimado, eu não mereço. Era uma forma que aquele povo tinha de se humilhar no seio de Deus para mostrar o arrependimento. Mas havia quem fazia isso pro forma, e tinha aqueles que fariam de caráter visceral. Ele, quando fazia aquilo, fazia de coração, se inclinava, como o rei Davi, que fez isso muitas vezes. Mas Deus gostava de ver nele, porque quando ele fazia esse procedimento, ele fazia com a alma, não com o corpo físico. Ele rasgava a roupa física, mas também rasgava a roupa espiritual. Ele se enchia de cinza física, mas também se enchia de cinza espiritual, mostrando, Senhor, aqui tens de mim um lixo, que sou ainda. Me perdoa meu pecado, perdoa minha fraqueza, me inclino diante de ti, Senhor. Eu oro e peço perdão.
Eu sei que vou pagar. Eu sei que o Senhor vai me jogar no Sheol, no inferno. Mas o Senhor vai me tirar de lá e vai me colocar de novo aqui, Senhor. Veja o grau de consciência dele. Eu fiz isso, sei. Eu sei que vou pagar por isso. Vou parar no inferno. Porque isso não valeu de nada, mas eu estou arrependido. Eu sei que o Senhor vai me tirar de lá e vai me fazer voltar de novo. Amós, capítulo 5, Velho Testamento. Ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A Virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se, desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Jeová, a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela na qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei, mas não busqueis a Betel, que é a casa de Deus, Betel quer dizer casa de Deus, nem venhais a Gilgai, e nem passeis a Berseba, porque a Gilgal certamente será levado cativo, e Betel será desfeito em nada. Buscai ao Senhor, e vivei para que não se lance na casa de José como um fogo e consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis os juízos em Alosna, e deitais por terra a justiça. Procurai o que faz o sesteto e o órgão, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite, o que chama as águas do mar, e a derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome, o que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem a assolação contra a fortaleza. Aborrecem na porta aos que repreende, e abominam o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis um tributo de trigo, edificareis casa de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões, enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomais o resgate e rejeitais a necessidade dos pobres na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor, em todas as ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão, ai, ai, e ao lavrador chamarão para choro, e para o pranto os que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. E ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Treva será e não luz. E como se um homem fugisse de diante do leão, e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando numa casa, a sua mão encostasse na parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhum resplendor? Aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, e não me dão nenhum prazer.
E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, e nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo como a água e a justiça no ribeiro impetuoso. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto, por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levaste a tenda do vosso Moloque e o altar das vossas imagens, e a estrela do vosso Deus que fizeste para vós mesmos. Portanto, os levarei cativos para o além do Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Mais uma vez, lá no livro de Amós, Deus só querendo isto, que façam o bem, que fujam do mal, abri o vosso coração, ou seja, eu quero amor, só, bom comportamento, e aquele que assim o fizer, como Deus diz lá, eu irei lhe amparar, irei lhe dar assistência. Então, minha gente, nós vimos aqui o livro de Levíticos. Qual era o objetivo de todo este livro, de todos esses ensinos? Forjar uma condição para enraizar nos hebreus a necessidade de que haja uma santificação por parte deles, em que aquele que erra sabe que é errado, é escravo do pecado, mas ele podia se redimir, ter esse pecado atenuado ou perdoado, quando ele fazia um holocausto. Depois nós vamos encontrar que isso não tem mais valia nenhuma, porque não adiantou nada. Era apenas um holocausto pro forma. Eles não se conscientizaram da necessidade, do intuito daquilo. Qual era o intuito daquilo? Por isso que Deus os chama de povo rebelde, que não aprenderam com as minhas lições. Quando eu vos ensinei lá, quando saí da terra do Egito, que moravam em tabernáculos, o que deveriam fazer para o entendimento daquilo de serem santos, como eu era santo, como eu sou santo, e vocês também deverão ser. Nós vamos encontrar isso depois de Jesus, que veio para ser o modelo da expressão viva de Deus no mundo, a expressão viva da lei de Deus e vida, a expressão viva dos dons divinos aplicados divinamente, a expressão viva do bem e do bom para com o semelhante, ou seja, vocês viram quantas vezes e por quantos profetas Deus diz: cuidem das crianças, cuidem das viúvas, ajudem, não maltrate os estrangeiros, ou seja, façam o bem. Procurem ser melhores. As vossas orações, quando vocês a fazem, eu nem as ouço, porque é apenas mecânico. Não teve transformação interior. Aí nós vamos encontrar em Jesus quem veio para vivenciar tudo isto. Tirar Deus do templo, colocar Deus no templo interior e convidar a todos a expressão viva do amor, que também assim não entenderam. Tanto que o perseguiram e o mataram, né? E, aliás, esses profetas todos que nós lemos, onde Deus era a voz deles, todos eles foram assassinados, porque o povo não queria ouvir isto. E Deus diz: vocês querem falsos profetas, que falem mentiras a vocês, massageando o ego, o orgulho e a vaidade de vocês. Quando aparece um profeta que diz aquilo que eu quero que diga, vocês o matam.
o perseguem, apedrejam. Então, Jesus diz lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, ai de vós que mataste os profetas de antes, mas este matareis, e por todos estes crimes respondereis. 2000 anos depois, a doutrina está restaurada, consertada, temos recursos maravilhosos por obra e graça de Deus, para que os filhos de Deus entendam, vivam, ponham em prática. Mas muita gente não preza nada disso, né? Participar de uma oração para muita gente, mas aí a novela, eu tenho outros compromissos, mas para passar uma noite inteira na Vila Madalena, bebendo, debaixo do frio ou no calor, que não traz novidade nenhuma, que não acrescenta nada, não tem conteúdo nenhum. A pessoa gasta horas consecutivas, toda semana está lá, ou às vezes mais de uma vez na semana. E uma vez só na semana é quando o mandamento da lei diz: terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Apenas um dia só. E o Filho de Deus não entende que isso é para o bem dele. Deus não está precisando disso. Deus não está precisando de ninguém ficar adorando, agradando, bajulando. Mas se você quer adorar, adore a si próprio. Vá buscá-lo no templo interior. Conhece-te, realiza-te e conhecereis o universo e os deuses. Transforme-se numa pessoa melhor. Esse é o objetivo de Deus para com todos nós. Esse é o objetivo do Levíticos, a chamada lei universal, que os indianos chamam da lei do Dharma, em que os espíritos expressam a lei da ação e reação, obrigando os filhos de Deus a se transformarem em pessoas melhores. Alguém queria fazer algum pedido, algum comentário, alguma pergunta? Foi tudo entendido? Esse é um povo bom. É um povo maravilhoso. Então, minha gente, já que todo mundo entendeu tudo, vamos fazer uma sintonia com o mundo espiritual, porque, como eu disse no início do trabalho, havia já uma graça de Deus sobre todos nós. Em todos que estão aqui participando, uma graça divina, havia um amor, uma ternura, um carinho, alguma coisa muito sublime da parte de Deus. E recebemos isto, vamos todos distribuir isso também para os nossos irmãos, os trabalhadores, a começar dos pretos velhos, dos nossos anjos da guarda, os guias protetores, os mentores amigos, das legiões médicas do Bezerra de Menezes, das legiões da Mãe Maria na parte socorrista. Um pensamento em Deus, nesta hora de tanta dor. E nós vimos o porquê da dor, estão lembrados? Vocês são maus, criminosos, mentirosos, falsos. Então virei sobre vós, com dor e sofrimento. É o que nós merecemos, minha gente, infelizmente. Mas isso tem um objetivo. E um objetivo educacional, educativo. A dor nos faz migrar da treva
para a luz. No livro de Miqueias, no Velho Testamento, nós vamos encontrá-lo dizendo assim: se eu estou nas trevas, é porque eu pequei contra o Senhor. Mas a luz de Deus me acompanha. E a lei a ser vivida, e a benemerência para o meu semelhante me conforta. Ou seja, a vivência da lei, e eu fazendo caridade, eu saio das trevas, eu me transformo, eu mereço de Deus o amparo, a assistência, a compensação. Então, minha gente, vamos a Deus de todo o coração e pedir a sua graça misericordiosa, o seu amor, a sua bondade, sobre todos deste mundo, toda essa humanidade. E digo também que essa graça de Deus não está restrita simplesmente a nós aqui da Terra, não. Porque há Cristos aí de outros mundos. A comunidade crística se apresenta aí. Pilares de luz dos mundos, graças a Deus. Que Deus nos concedeu essa graça de sintonizarmos com este trabalho. Liminha, Caiu, ele caiu? caiu sim. Aqui também. Aqui também. Ele está reiniciando, vai entrar novamente, é que ele estava de olho fechado na vidência dele e não viu que ele tinha caído. Então, vamos aguardar. Estamos aí já. Olá, maravilha. Ah, viva. Então, minha gente, estávamos pedindo a Deus uma graça, uma bênção, uma ajuda sobre todo esse grande trabalho que aí se apresenta e a presença dos nossos irmãos maiores junto conosco. Então, você pôde ver alguma coisa, Ana? Eu pude ver, graças a Deus, que parece-me uma continuidade daquilo que eu tinha começado a ver no início, que era nós todos correndo para o encontro de uma luz lá no fundo daquele grande jardim, e eu vi que eram os nossos mestres, Jesus e o nosso mestre Oswaldo Polidoro, e aí eu pude ver que se aproximou de nós agora no final muitos espíritos amigos, companheiros de trabalho, os profetas antigos, os novos, e fez-se uma enorme comunhão de espíritos muito amigos. E aí eu pude ver, graças a Deus, que o planeta Terra, num todo, foi banhado dessa luz que saía, que emanava desse local e onde nós estávamos presentes, e toda essa irmandade presente também, orando e pedindo pelo planeta. E aí, como você falou, não só entrou o planeta Terra, mas outras civilizações, outros mundos que estão em paridade com a Terra, ou mais um pouquinho evoluído que a Terra, mas formou-se uma grande irmandade. Graças a Deus. Graças a Deus. Guilherme? André? Pude ver, Lima, graças a Deus. Wanda? Interessante, Liminha, que o que eu percebi, como sempre, né, eu fico sempre muito em dúvida, o que eu vi foram aquelas folhas das palmeiras colocadas no chão, e que à medida em que as folhas das palmeiras são colocadas no chão, elas começam a brilhar e vai passando um burrinho com uma pessoa em cima.
toda iluminada. E essa pessoa, você sabe quem é? Jesus. A gente imagina, né, que seja Não, o nosso... tenha certeza que foi Jesus. Ou é Porque Jesus, né? a impressão que eu tive é que ele, carregando de novo toda essa luminosidade, está tentando ajudar aquele povo lá do Afeganistão. Ele está caminhando para lá onde está havendo muito martírio, né? Então, a impressão que eu tive foi essa, por isso que eu digo, é puro demais para a gente que está aqui nessa terra daqui, ter uma percepção dele, mas graças a Deus, que Deus abençoe a todos e que a gente faça muitas preces para que isso consiga ser alcançado para aquele povo sofredor, né? Graças a Deus. Graças a Deus tem sido. Porque ele disse, onde houver 2 ou mais pessoas, em meu nome eu lá estarei. E necessariamente não precisa haver 2, basta haver uma. Porque a lei de Deus dá a cada um segundo as obras, a cada um, e não a segundo 2. Então, aquele que estiver em sã consciência, tiver com comportamento, cujo objetivo é promulgar o bem alheio, Jesus estará. E ele disse também, e eu estarei convosco todos os dias de vossas vidas, né? Até a consumação evolutiva deste mundo. Na verdade, ele não usou a consumação evolutiva deste mundo, ele disse, até a consumação dos vossos dias, ou seja, até o desabrochar do Deus interno, até a união com Deus, né? É isso daí, então, minha gente. Então, vamos pedir bênçãos divinas a Deus e pedir a bênção divina com todo amor, com toda ternura, com toda a graça de Deus. Vamos, minha gente. Todo mundo ligado com Deus. É esse Deus de amor, é esse Deus de bondade, é esse Deus de misericórdia. Nós vimos quantas passagens hoje, Deus dizendo, através dos profetas, o quanto Ele espera de todos nós. Ele só quer o nosso bem. Ele só quer que procure cada um ajudar o outro, o semelhante, os precisados, os necessitados. Porque isso estará agradando a Ele. E não o lado exterior da vida. Então, oremos. O término da restauração. Salve a excelsa doutrina do caminho, de raízes iniciáticas transcendentais, fincadas por Deus com divino carinho, regadas por santos mestres ancestrais. São ramas, Budas, Vedas e os Hermes, Orfeu e Zoroastro, iniciando multidões, Krishna e Pitágoras, sacudindo inermes. São lumes divinos iluminando rincões. Nos sagrados eventos, no entretanto, Moisés levanta o brado inflamante. É João Batista que aponta o modelo santo para ser conhecido o verbo divinizante. No Cristo modelo, assim dizia sua lei, moral, amor, revelação generalizada, graça do céu concedida a humana grei, promessa cumprida, bandeira desfraldada. Roma desponta em corrupção patente, insulto consolador, impõe simulações, manobra inquisições, julga-se permanente, semeia ignorância, obscurece as gerações. Volta Elias restaurador, Jesus o disse, é Kardec, para antes de a tudo restaurar. Não entram Atos, Epístolas e Apocalipse, porém avisa e que ele cumpre reencarnar. Ao inteligente e honesto cumpre conhecer. Quem do bíblico profético paira no devido, que farisaísmos brotam procurando deter o termo do trabalho por Deus prometido. Graças a Deus. Então, estamos em níveis de bênçãos, pedindo bênçãos divinas para as legiões angélicas e mensageiras, para todos os nossos irmãos maiores e menores que aqui nos honraram com a presença, que compartilharam conosco conhecimento,
o seu amor, a bondade, a misericórdia, o carinho. Os nossos anjos da guarda, guias protetores, mentores amigos, espíritos familiares. Maria Madalena, Maria Conga, o Nero, o Gandhi, o Sócrates. Mãe Maria, as mulheres bíblicas. Bezerra de Menezes e os médicos espirituais. O João Evangelista e toda a mensageria divina. Jesus, o divino amor Jesus, o Filho amado Jesus, o Príncipe da Paz Jesus. Ao profeta Elias, a este amado amigo, Mestre e Senhor. E a Deus, minha gente, a esse Deus de misericórdia, a esse Deus de amor, a esse Deus de justiça, a esse Deus de sabedoria. Senhor, te agradecemos por tudo que nos deu, por tudo que nos tem dado, por tudo que nos dará no porvir, Senhor, desde que façamos por merecer. Muito obrigado por tudo, Pai Santo. Muito agradecidos por tudo, Senhor. Ana? Graças a Deus, eu pude ver, enquanto essa oração que a gente pouco faz, né? Que é bem interessante. Eu vi que o triângulo divino foi posicionado por sobre todas as nossas casas. Cada um de nós, sobre nossas casas, foi posicionado esse triângulo divino que nos ficou ainda, está ainda sobre todos nós. Graças a Deus. Jana? Uma luz violeta, com a graça de Deus. Graças a Deus. Alete? Graças a Deus, nada vi. Guilherme? André? Não pude ver, Lima, graças a Deus. Wanda? Liminha, Vale? eu sempre tenho umas coisas diferentes, né? Eu comprei, pois é, eu não entendo, porque realmente eu sei que merecer eu não mereço, mas aparece, então eu Não preciso fale assim. que fizéssemos muitas preces, porque está vindo uma onda, eu não lembro, a gente já estudou isso em história, eu não lembro, mas que fizéssemos muita prece pelo nosso presidente e pelos nossos dirigentes, que os hititas estariam em legião vindo em socorro dele. Eu não lembro o que é que... Eu sei que eram guerreiros, tá? Mas eu não lembro. Eu acho que se são os guerreiros da luz, sejam bem-vindos, né? Sem dúvida. O nosso país e o nosso presidente. Então, como veio a mensagem, eu estou passando, tá? Olha, eu vou contar uma coisa que a Adélia viu o ano passado. No término do trabalho, na hora das bênçãos, ela disse que, na hora das bênçãos, ela disse, ai, Liminha, eu queria falar uma coisa que estão me mostrando agora. Eu falei, fale. Aí eu vejo uma luz que vem vindo, um cavalo branco, nele, um romano. Só que ele tem um peitoral todo doirado. E ele traz a bandeira do Brasil nas mãos, né? E aí ele entrou no trabalho e desceu do cavalo e é o presidente, o Bolsonaro. Eu falei, bom, é um espírito destinado a ser o governador da Terra. Só que tem um detalhe. Nos anos 50, o Chico Xavier teve uma mensagem psicografada dizendo que o Brasil teria um homem honesto, sincero, fiel, né? Que iria
fazer uma grande reforma no país. E seria como um cavaleiro com um peitoral doirado. Ai, que lindo. Graças a Deus. Tanto 50 anos a mais, 60 anos atrás, já tinha tido essa psicografia. A guisa de curiosidade, não custa nada falar, mas isso aconteceu. E o Brasil está sendo preparado, né, gente, para ser a pátria do Evangelho eterno no coração do mundo. Não esqueçamos disso, viu? Sim, sim. E um detalhe, nós brasileiros fazemos parte daquela legião de trabalhadores, daqueles que em Deus está contando. Vejam bem, no século retrasado, quando o Espiritismo foi entregue na França, o comandante da França é o São Luís. Como cada país tem o seu comandante. E é o comandante do país e é o comandante dos continentes. Depois é o comandante de todo o planeta. E ele viu que a França vinha num karma muito pesado. Então, já tinha tido a chamada Noite de São Bartolomeu, que foi tanta sanguinolência, tanto crime, que por semanas consecutivas à noite, o povo tinha medo de sair nas ruas, porque escutavam os espíritos gritando aterrorizados. Aí, ao longo dos séculos, isso foi amainando, sumindo, e depois houve o quê? Um reajuste kármico. Foi a chamada as guilhotinas, a Revolução Francesa, tudo aquilo, cobrando de um, mas aumentando o karma de outros. Depois, no século 1850 e pouco, teve uma outra revolução na França. E aí o São Luís, que é o comandante lá da França, pediu para Jesus se ele podia tirar um pouco daquele povo de lá e levar para um país que não tivesse tanto karma negativo, não tivesse peso negativo nenhum, que é o caso do Brasil, porque quando no século XIV nós já vimos que Jesus, quando veio para cá no século XIV, em espírito sobre o Brasil, não era Brasil ainda, era o continente sul-americano, que só havia mata, e os índios e as feras, e havia a civilização dos incas, astecas, ou um pouco dos maias lá na América Central. Ele disse, eu quero aqui nesse continente um país formado por esses simples que habitam aqui embaixo, por outros simples que habitam lá, simples e humildes que habitam na África, e aqueles que têm sede de justiça no mundo, e que formem um povo que não tem o karma pesado, negativo, e que não tem uma bandeira com a cor vermelha. E aí chamou o Ismael, você é quem vai ser o comandante desse país a ser formado, né? Você, Eliel, vai reencarnar lá naquela terra onde hoje estão reencarnados os fenícios, que é Portugal e Espanha, vai formar uma escola de navegação para desenvolver a navegação e trazer, para ser redescoberto esse continente aqui. E daqui iremos formar uma nação para ser chamada a pátria do Evangelho eterno, a pátria do Evangelho, coração do mundo. Então, reparem bem que a América do Sul já tem a forma de um coração, o Brasil tem a forma de um coração, não tem a bandeira vermelha, não tem a cor vermelha na bandeira, e traga para essa nação espíritos que não têm o karma negativo. É aquela mesma nação que Jesus disse que ia tirar a doutrina do povo hebreu e trazer para cá. Estamos aqui. Então, nós temos um compromisso muito grande de fazermos parte daquela legião dos trabalhadores, e trabalhadores da primeira hora, como disse Jesus. Aqueles em quem ele deposita a confiança.
de sermos porta-voz de Deus. Estamos aqui. Agora, neste mundo aqui, ainda continua o anjo Miguel com os seus anjos lutando contra os anjos do mal, como está no Apocalipse. Porque a Terra ainda é um mundo imperfeito, nós somos imperfeitos, né? Mas tudo vai dar certo, porque Deus está no comando de tudo. É só confiar em Deus, né? Fale. Diga. Sim. Foi o José, pai de Jesus na Bíblia. Foi José, pai de Jesus na Bíblia. Eu respondo essa pergunta com uma outra pergunta. Por que os profetas todos foram assassinados quando eles eram a voz de Deus no mundo? Por que Jesus foi profetizado tantos séculos e milênios, o governador da terra, encarnou para implantar no seio do povo hebreu a divina civilização fraternista, como está lá no livro de Isaías, capítulo 11. E um menino maravilhoso vos conduzirá. Por quê? Ele foi assassinado. Ai, geração maldita, como disse Jesus, que perseguem e matam os enviados de Deus que vêm para fazer a vontade de Deus. Porque Deus respeita o livre-arbítrio dos seus filhos. José, aliás, o Dom Pedro II, era um homem boníssimo, um homem que prestigiou as ciências, as artes, um bom governo, 60 e poucos anos de governo, mas foi deposto. O Marechal Deodoro, que o depôs, arranjou um karma. Depois foi reencarnar como Collor e foi deposto também. É a justiça divina se cumprindo, fazendo você resgatar na razão direta daquilo que você fez. E tem uma passagem do Humberto de Campos em que ele fala de Jesus conversando com a Joana de Cusa, em que ele diz: o maior semeador de cadáveres, por mais guerreiro, criminoso que seja, Deus respeita nele o livre-arbítrio, porque sabe que, às vezes, uma simples lágrima, perolando pela face, poderá transformá-lo. Ou seja, às vezes, uma gota na face de uma lágrima pode fazer o errado se modificar. E Deus espera que isso aconteça. Ou o plantio do joio com o trigo, desde que convivam os dois juntos. Porque na hora da cega, nós tiraremos o trigo, separando do joio, iremos queimar o joio, mas por que deixa que convivam juntos? Para que, quem sabe, o joio se transforme em trigo. E, por outro lado, deixa que o trigo conviva com o joio, ver se de fato ele é trigo. Se o comportamento do ser humano, convivendo com o mal, é de fato do bem. Então, tem um ensinamento profundo nisso daí. Porque, no final, como está escrito na Vida Além do Véu, a vida Além do Véu, Deus manda nos céus superiores, mas também manda nos infernos. E Deus manda em todos eles. No frigir dos ovos, ou seja, ao término de tudo, Deus sempre vencerá. Deus sempre triunfará. Porque em Deus, ele não se preocupa com o tempo. E não faltam dele recursos para
educar seus filhos. Porque se aprende também com o erro. A criança cai e tem que se levantar. Por que ela cai? Para aprender a se levantar. E quando a humanidade cai, ela é obrigada a se levantar. E toda vez que ela se levanta, ela ganha, ela aprende. Ela cresce um pouco mais. Se você for ler a história das iniciações na Índia, nós vamos encontrar Indra, o deus da destruição, em que ele diz: eu venho para destruir tudo, para obrigar os homens a se transformar, e depois eu reconstruo tudo novamente. No Apocalipse, nós vamos encontrar uma sentença de Jesus dizendo de Deus: e eu, Senhor, renovo todas as coisas. Quando uma coisa você imagina que está tudo acabado, está tudo quebrado, está tudo destruído, ele vem e reconstrói tudo de novo. Quantas vezes a Terra já mudou de configuração geográfica? 5 vezes. Nós estamos vivendo a 6ª vez. A Terra está reconstruída. A humanidade está reconstruída. A civilização está reconstruída. A ciência e a tecnologia está aí reconstruída. Mas vamos ter que pagar pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos equívocos, pela maldade em nossos corações. Porque tudo isso que nós estamos vivenciando agora, como vocês têm visto aí no sermão profético de Jesus, e que você liga a televisão e vê tudo isso todo dia, toda hora, as guerras, os ódios, os crimes, é o joio plantado com o trigo. É Deus dando tempo para ver o comportamento dos seus filhos. Aí ele diz, basta, aí separa o joio do trigo. E aí reconstrói tudo. Os sobrantes terão aprendido o preço da lição, o preço da dor que obrigou a sair da treva para buscar a luz através da dor. Mutatis mutandis, Deus sempre vence. Deus sempre ganha. E nós sempre aprendemos e crescemos com tudo isto. Não sei se deu para explicar o que você queria saber. Apago. Mais alguma pergunta? Então, minha gente, rendendo muitas graças a Deus, damos por terminado mais esta oração, mais este banquete espiritual. Deus seja louvado. Deus abençoe a todos. Obrigado por tudo. Agradecido. Tchau. Um beijo para vocês todos.